Meus amados irmãos, graça e paz da parte daquele que vive e reina para tudo sempre. Meus amados irmãos, em primeiro lugar, eu quero desejar aqui a todos um bom dia da parte do Deus vivo. Em segundo lugar, eu gostaria de desejar a todos um Shalom Adonai. Que o Eterno nessa manhã vos abençoe. Meus amados irmãos, são exatamente aí 11 horas e 3 minutos da tarde, nessa data do dia 13/7 de 2026, correspondendo ao mês de julho. Hoje nós vamos falar aqui sobre avivamento. Glórias seja dada ao nome do Eterno. Que o Eterno vos abençoe para a honra e a glória do seu nome. Vamos entender aqui o que é avivamento. Louvado seja o nome do Senhor. O avivamento que aconteceu, dentro da casa do Senhor. Mas como é de costume, irmão, vamos aqui fazermos uma oração específica para que assim Deus se faça presente. Louvado seja o nome do Senhor. Desde já eu peço que você venha abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8, do versículo 14 ao 17. Pai bendito, Deus amado, eu quero aqui, Pai, glorificar e exaltar, Pai, a beleza da tua santidade. Te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, e por tudo, Senhor Deus, que o Senhor ainda há de fazer, Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, a minha vida, Pai, eu entrego, Pai, nas tuas mãos. Sou um homem, Pai, dependente de Ti, carente de Ti. Sem Ti, Senhor Jesus, eu não sou nada, Pai. Pai, toma a frente e direção desse estudo. Coloca, pois, do Senhor, Pai, as Tuas palavras sobre os meus lábios, Pai. E me dá força em Tua presença, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, do versículo 14 ao 17. E que Deus vos abençoe. 14 ao 17. Ao entrar na casa de Pedro, Jesus viu a sogra dele que estava de cama, com febre. Tocou-lhe na mão e a febre deixou. Ele se levantou e o servia. Ela se levantou e o servia. A cair da tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou dele os espíritos, louvado seja o nome do Senhor, e curou todos os enfermos. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pela parte do profeta Isaías. Ele tornou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, o termo de hoje, tema é avivamento. Vemos aqui que é um termo teológico que significa então o tempo de renovação. Então nós podemos observar, irmão, que a palavra avivamento, ela vem do inglês, que significa reavivar, que significa reacender. O avivamento é um momento específico, e no hebraico o verbo é HYH, que significa avivar, que tem sua origem, que significa preservar ou manter vivo. O avivamento traz purificação, o avivamento traz correção, e o avivamento ele livra a pessoa do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, irmão, que o verdadeiro avivamento na vida de um cristão, ele não começa de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós recebemos um avivamento do Senhor, nós estamos sendo preservados por Deus. Deus está nos mantendo vivos espiritualmente. Deus está nos purificando. A purificação trata de limpeza. Deus ele está nos corrigindo, porque quando nós somos avivados,
purificados, limpos, Deus ele está nos corrigindo. Então a palavra, né, avivar no grego é ageiro, que traz aí o significado de anaicano, que significa avivar, purificar, transformar. Então nós vemos que na Bíblia o avivamento, o símbolo é vento. Irmão, avivamento na Bíblia ele é símbolo de vento, porque todo cristão é forjado no vento, na provação. O avivamento na Bíblia também é símbolo de óleo, né? O óleo tem diversos significados dentro da Bíblia Sagrada. O avivamento é símbolo de pomba, representando então a pureza da igreja, né? Avivamento também na Bíblia ele é símbolo de fogo, né? E o avivamento na Bíblia é símbolo de azeite. Porque quando nós somos avivados por Deus, como eu disse, que o verdadeiro avivamento começa de dentro para fora, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Louvado e bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vemos que na casa de Pedro, ali em Mateus capítulo 8, versículo 14 ao 17, houve um grande avivamento. Que avivamento foi aquele? De pessoas que estavam se rendendo, né, e recebendo as suas curas, porque o Filho de Deus estava ali presente. Então nós podemos observar então que houve, né, o avivamento na casa de Pedro. Então a nossa casa espiritual e a nossa casa física precisa de um avivamento. Em Mateus também, capítulo 3, louvado seja o nome do Eterno, glórias a Deus. Mateus capítulo 3, glórias a Deus, louvado e bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus capítulo 3, versículo 16 ao 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante o céu se abriu, e João viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousava sobre Jesus. Então nós vemos também que houve ali o avivamento no deserto da Judéia. O Espírito Santo descendo sobre Jesus em formato de uma pomba. E pomba também pode ser símbolo do Espírito Santo, ou seja, trazendo a unção para a vida ministerial de Jesus. E vemos também o avivamento ali, né, no leprosário de Cafarnaum, lá em Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 4, onde pessoas ali ficavam isoladas, irmão, né, por causa de algumas doenças. Então nós podemos observar o quê? Que o poder do avivamento gera transformação. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmão, nós podemos observar o que é avivamento. O avivamento não é você pular no poder. O avivamento é você se lançar e deixar ser purificado por Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós podemos observar o que? Que o avivamento é um despertar espiritual, louvado seja o nome do Senhor, promovido por Deus, no qual pessoas, louvado seja o nome do Senhor, e comunidades renovam seu amor, fé e obediência a Ele. Na Bíblia, o avivamento está associado ao arrependimento e à santidade, à oração e à ação do Espírito Santo. Então, observe bem que avivamento é o arrependimento diante daquele que está assentado no trono. O avivamento nos leva ao nível de Kadosh, ao nível de santidade para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ter uma vida de oração, né? Então nós vemos que o Espírito Santo é um Deus tremendo. Então nós podemos aqui observar alguns versículos na Bíblia que expressa, né,
essa ideia. Segunda Crônica, capítulo 7, versículo 14, diz assim, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Então você vê, se o meu povo, se você se chama pelo nome do Senhor, primeiro passo é a humilhação, segundo passo é a oração, terceiro passo é buscar a face do Eterno, se converter, ter o convertido e o convencido, então eu vos ouvirei. A audição de Deus, para Deus ouvir a nossa voz, nós devemos ser o que? Obediente. Obediente à sua palavra. Obediente à sua voz. Louvado seja o nome do Senhor. Em Atos dos Apóstolos também descreve o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Que isso aí foi um dos maiores exemplos, né, irmão? De avivamento da Escritura. E ali nós sabemos bem que houve o que? Colheita de alma. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Então nós vemos aqui que é um termo prático, uma verdade avivamento. Costuma ser o verdadeiro avivamento. Ele costuma ser marcado por arrependimento sincero, maior desejo de conhecer a Deus, vida de oração e mais intensa, amor ao próximo, irmão. Se você fala que tu é avivado, mas tu não ama o próximo, você está reprovado diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Transformação de caráter e testemunho, vai vendo. E evangelização e crescimento espiritual diante de Deus. Então nós vemos que é mais do que emoção intensa ou grande reunião. O avivamento bíblico produz uma mudança profunda e duradoura na vida das pessoas e na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós podemos então entendermos um pouquinho o que é o avivamento, né? O avivamento é o arrependimento sincero, é maior desejo de conhecer a Deus, é uma vida de oração intensa. Nós sabemos, irmão, que uma hora eu vou gravar um estudo sobre oração, falando sobre termos essenciais da oração, a maneira como você se apresenta diante de Deus. Devemos ter amor ao próximo, transformação de caráter e testemunho, irmão. O avivamento de Deus molda o seu caráter. Glórias a Deus. E evangelização espiritual. Bendito e louvado seja o nome do Eterno. Glória seja dada no nome do Senhor. Então nós precisamos, irmão, cada dia se lançarmos na presença do Altíssimo para poder receber o seu avivamento, que nada mais é do que a transformação. Meus amados irmãos, que na manhã desse dia a gente possa ficar com esse estudo. Que Deus vos abençoe e venha abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família e o seu ministério. Amém? Shalom a todos da parte do Eterno. Paz do Senhor Jesus.